Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Para você que está aí nos assistindo, eu sempre inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência. Muito obrigado por você escolher o canal 25 para te fazer companhia. É sempre muito bom saber que você está aí do outro lado, recebendo aí todas as nossas informações, esse papo gostoso que a gente leva até você, tá bom? Você que está nos assistindo na nossa forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite, muito obrigado pela sua audiência. Ou você que nos assiste em uma das 3 reprises diárias também, lembrando sempre, precisou sair, não há problema. 00:30 diariamente nós estamos aqui no canal 25 com a reprise desse programa aqui, tá certo? E você que nos assiste em qualquer lugar do mundo, através do YouTube, através da internet, Altos Papos com Robson Marcelo, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Meu carinho especial para Queca da Queca Flores. Queca, um beijo para você. Muito obrigado pela parceria e um beijo carinhoso para a Aline Tarício, lá do Espaço Aline Tarício também, já no início do nosso programa, nossa parceira aqui, nossa maquiadora. Um beijo para vocês, tá bom? Altos Papos de hoje, mais uma vez diversificado, levando coisas de Jundiaí para você que você precisa ficar sabendo. Estou recebendo aqui para falar sobre a ATEAL, Marisa Pomilho. Marisa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu quem agradeço o convite, estar aqui é um prazer enorme. E estou recebendo aqui para falar da ATEAL também, para falar da sua experiência e da sua história de vida, minha ex-aluninha, de bastante tempo já, durante o programa a gente vai falar sobre isso. Clarissa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço muito de coração, eu te revelo de muitos anos. E ainda na parte musical, você ouviu um pedacinho só aí, mas estou recebendo aqui Denise Silva, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, prazer é todo meu. E no início do nosso programa, você sabe, sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi conta a história de um garotinho de 7 anos com 2 maçãs na mão. O seu pai chegou do trabalho cansado, viu que tinha 2 maçãs na mão dele e disse assim: filho, me dá uma dessas maçãs aí, eu tô com fome. O filho então mordeu uma delas, fez uma cara estranha, mordeu a segunda, deu um sorriso e deu a maçã para ele. O pai ficou uma fera. Poxa vida, para que fazer isso? Ele tinha 2 maçãs, por que não deu uma? Quem será que ensinou isso para ele? Pensou o pai. Fez uma cara de bravo e quando ele ia xingar o filho então diz assim para o pai: pai, desculpa ter experimentado as 2, mas a primeira não estava muito doce não. A segunda está uma delícia, então a segunda é do senhor. Aquilo cortou o coração do pai. Afinal de contas, ele chegou do trabalho cheio de raiva, com o coração cheio de ódio. E aquilo fez com que ele relaxasse. Afinal de contas, o filho só mordeu as 2 para saber qual era a melhor. E nós, no dia a dia, quantas vezes nós no dia a dia não temos um pré-julgamento? Esse foi um pré-julgamento. Nós costumamos julgar antes. Espere um pouquinho. Se você está nervoso, principalmente, não continue a discussão, porque quanto mais nervoso nós estamos, mais a discussão vai se acalorar. Então, se de repente você está nervoso, a outra pessoa também, esperem se acalmar. E, principalmente, não façam pré-julgamento. Ouça a história inteira, ouça a história até o final, leia o livro até o final, assista o filme até o final. E aí sim, dê a sua opinião, faça o seu julgamento. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, já já estou de volta aqui no canal 25 com Altos Papos com Robson Marcelo.
A linha industrial Demarque é utilizada por conceituadas indústrias ao redor do mundo, servindo como base a dezenas de produtos finais, sorvetes, sucos, iogurtes, geleias, baby food, disponibilizando mais de uma centena de produtos, que vão de sucos concentrados, polpas, frutas e legumes congelados a açaí, extratos de tomate e sucos refrigerados. Nas últimas 7 décadas, a Demarque vem fincando raízes pelo Brasil e levando seus frutos mundo afora. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Gostou dessa história aí que eu abri o nosso programa? Então eu falo para você do livro que eu fiz e doei para 4 entidades aqui da nossa região, né? A Maraty, a Bem-TV, a APAI de Jundiaí e a Casa Transitória de Várzea Paulista. Lembrando sempre que qualquer uma dessas entidades que você escolher, você compra o livro, toda a renda é revertida para a entidade que você escolheu, tá bom? Além de levar belas mensagens para casa, ainda ajuda quem está realmente precisando, tá bom? Altos Papos de hoje, falando sobre um assunto que interessa a você, a audição. Principalmente você que tem filhos pequenininhos, aí bebês, preste atenção, e se você conhece alguém que tem, também vai valer a pena o nosso papo de hoje. Estou recebendo aqui a superintendente da ATEAL, a Marisa Tomilho, mais uma vez, Pomilho, Marisa Pomilho. Eu, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, viu, Marisa? Quem agradece somos nós. Eu conheço você como Marisa há tanto tempo e o Pomilho para mim é novidade, né? Mas quem agradece somos nós. A gente fica sempre feliz quando pode falar da instituição, porque é um espaço público, um espaço onde as pessoas tomam conhecimento daquilo que a gente faz no dia a dia. Às vezes a gente fica tão voltada para o trabalho e a gente não tem também o recurso para ficar na divulgação do que a gente faz. E ele é necessário para que as pessoas cheguem ou busquem dentro das suas necessidades. Você sabe disso e eu gosto sempre de falar disso, né? Eu tenho um prazer muito grande de poder ajudar essas entidades. Eu sou voluntário efetivo de 14 entidades e sou voluntário esporádico de algumas delas, e a ATEAL é uma delas. Eu sempre gosto, sempre que posso apresento os eventos também da ATEAL. Para mim é um prazer muito grande, um privilégio ter você aqui para falar dessa instituição. Mas antes de falarmos disso, eu queria conhecer um pouquinho, para o pessoal de casa conhecer a Marisa. Se apresente, tem o seu currículo. Você é jundiaense ou não? Não, sou. Eu tenho o título de cidadã jundiaense com muito orgulho, que me foi otorgado, e fiquei muito feliz por isso. Eu sou de Neves Paulista, próxima a São José do Rio Preto, vim para Jundiaí com 18 anos e adotei essa cidade de coração, porque eu acho que é uma cidade bastante receptiva. Consegui fazer uma faculdade em Campinas e ser a primeira fonoaudióloga de Jundiaí. Aí fundar a ATEAL e a Maraty são as 2 entidades em que eu fundei há 33 anos atrás, né? Dentro da necessidade em que o município tinha. Fiz mestrado na área de educação, fiz formação psicanalítica para entender um pouquinho a loucura do grupo quando está agindo com as pessoas, né? O inconsciente grupal. Fiz formação também hospitalar, né? Especialização. Fiz uma especialização na Iugoslávia, onde fiquei bastante tempo para ver a parte da deficiência auditiva. Sou uma pessoa bastante curiosa na área da ciência, gosto muito e acho que a ação social, se ela estiver associada à pesquisa, você pode provocar a mudança e uma mudança que se mantenha. E então a ATEAL veio com essa finalidade, de trabalhar a reabilitação do deficiente auditivo. Depois nós passamos para estimulação precoce. Aí nós buscamos a empregabilidade, nós fomos crescendo de acordo com as necessidades de demanda da própria patologia. Fomos fazendo também a audiometria nos bebês,
e a gente foi evoluindo e hoje nós já temos um centro de pesquisa estruturado para o futuro. Bem legal. Você já percebeu que eu não vou ter trabalho nenhum, que eu não sei fazer pergunta nenhuma, que ela já respondeu tudo. Isso porque eu queria saber só dela. Eu também fui atleta. Deixa eu só falar aqui, você falou da sua cidade, Neves Paulista, eu passei lá, acho que devia mudar o nome dessa cidade, porque é muito quente lá. Né? De neve não tem nada lá, né? É muito quente. Bastante. Você se lembra, você veio para cá com 18 anos, você se lembra por que você veio? Você veio para estudar? Não, eu vim porque meu pai, na verdade nós íamos nos mudar para Santos. E meu pai... É caminho? É caminho, o trem quebrou... Tinha o trem, né? Santos e Jundiaí? O trem quebrou em Jundiaí, meu pai ia indo para Santos, e o trem quebrou em Jundiaí, ele encontrou um amigo em Jundiaí, e esse amigo fez vir para cá. E ele estava mudando de atividade na época e nós viemos para cá. Meu pai foi durante muito tempo barbeiro ali no Mercadão. Puxa vida, olha que interessante, né? Quer dizer, a sua vida era para ser em Santos e acabou ficando em Jundiaí. Ficando em Jundiaí. Eu também joguei, eu fui esportista, joguei na seleção de Jundiaí basquete, fui para a seleção do estado, embora não tenha muita altura, mas eu era armadora. E, você é contemporânea da Branca? Sou daquela época. É, da Paula, né? Da Isso. Paula. A Paula fez um comercial para a Teal muito lindo. Eu cheguei a assistir, ficou bem bacana. É lindo, Então, por causa dessa amizade aí? Exato. O que vocês conquistaram? Vamos falar um pouquinho disso antes de entrar na tela, que a gente vai ter bastante tempo. A Paula veio um pouquinho depois de mim. Eu antes jogava em Jundiaí, fui para a seleção do estado e fui convocada. Não cheguei a jogar porque eu percebi que não era o que eu queria para o meu futuro. E aí eu resolvi entrar para a faculdade. Eu prestei 3 vestibulares, que foi Direito, Fonoaudiologia e Sociologia, e acabei optando ficar em Fonoaudiologia. E não me arrependo, realmente. E por que foi essas 3 escolhas aí? Primeiro Direito, por quê? Alguém na família? Porque eu acho que o meu pai tinha um dom bom para a palavra e ele para as causas, e ele articulava bem nesse sentido. E precisa, né? Barbeiro geralmente tem que ficar conversando. Barbeiro é meio psicólogo, né? Os meus irmãos, eu tenho 2 irmãos que são advogados, né? E um irmão engenheiro. Nós somos em 4, só eu de mulher. E a fonoaudiologia, por quê? A fonoaudiologia, eu li uma reportagem na Folha de São Paulo que estava expandindo, era uma profissão nova no Brasil, não existia, e falava bastante das patologias e de tudo que ela atuava. E aí eu fiquei interessada e fui fazer o vestibular e entrei e fiz. Bacana. A gente vai conhecer, nesse primeiro bloco, conhecer os nossos entrevistados de hoje, mas vamos falar bastante da Teal. A gente vai ter oportunidade para saber de tudo isso que você já citou aí nessa sua apresentação. Mas deixa eu dar as boas-vindas também à Clarissa Musso, que já conheço há bastante tempo, né? Clarissa, tive o prazer de ser professor dela no Anchieta, é isso, né? Em 1996. Clarissa, se apresente para o pessoal, fale um pouquinho de você. Olá, bom, eu não sou de Jundiaí, eu sou de Vitória, fui para cá. Em 83, fiz Jundiaí. Sou deficiente auditiva não de nascença, mas eu contraí o vírus da meningite com 8 meses. E aí a descoberta foi na escola com 2 anos de idade. A professora da escola percebeu que eu só olhava de frente. E meus pais não sabiam. E aí depois eu fiz uma série de exames em São Paulo e constou uma perda severa bilateral. E nesse por causa da meningite? Por causa da meningite, a sequela mesmo, né? E aí eu comecei a usar o aparelho, mas só bem tardio, porque meu pai achou que fosse melhor a leitura labial, que fosse mais fácil, porque o aparelho estava me atrapalhando, né? Por causa desses sons que eu nunca ouvi, barulho me assustava muito. Então meu pai forçava, minha mãe também era uma educação rígida em casa. Meu pai virava o meu rosto e falava, olha que eu estou falando com você. E às vezes eu confundia a palavra, por exemplo, macacão, eu entendia macarrão. Então as palavras eram bem parecidas, né? Para a leitura labial é muito parecido, né? Porque a leitura labial era uma forma de comunicar mais fácil. Por exemplo, eu ficava no fundo da casa, ele me chamava pelo nome e eu não escutava o que ele fazia, ele assopiava. Quando ele fazia, aí eu já sabia que era o meu pai que me chamava, né? Então, aí ele
que o que eu precisava de um aparelho para poder estudar numa escola particular. Mas antes disso, ele me levou para uma escola ateal. E aí eu conheci a Marissa, foi, né, que ela era professora. E aí eu fiquei uns tempos aprendendo e ela mesma disse para minha mãe, né, disse que ela já está avançada para estudar a fono, porque ela já exercia bastante as palavras, né? E aí eu fui para a escola particular e graças aos meus pais, ateal também, conto até hoje, e me considero deficiente auditiva com orgulho mesmo. Bacana. Agora, eu vou tocar nesse assunto porque eu, sendo professor, eu fui avisado que eu teria uma deficiente auditiva na sala. Como é que era para você estudar numa classe normal sem nenhum deficiente? Como é que era? Olha, meu pai não aceitou na época que eu estudasse numa classe especial, e era na escola no Cantra. Quando ele viu, ele pensou, eu não vou criar a minha filha nessa sala, eu vou fazer ela estudar numa escola e ter uma fono em cima. Foi bastante difícil, mas eu sofri quando era pequena, porque numa classe especial você vê, tem bastante deficientes visuais, mentais, síndrome de Down, então são diferenciados. E na escola particular eu era muito afastada, eu ficava de lado. E sofri um bullying, claro, porque eles achavam que era uma doença, que não podia conversar comigo e tal. Mas assim, eu não me enturmava com ninguém, mas eu acabei acostumando com o meu jeito, eu tinha complexo, normal na adolescência, e acabei convivendo da melhor forma possível até hoje. Agora eu vou contar uma particularidade aqui. A Clarissa, apesar de ser deficiente, muita gente, aliás, a gente vai tocar nesse assunto aqui com a Marisa, que não se utiliza mais o termo surdo-mudo. Não existe mais isso, né? O fato de ser surdo não quer dizer que vai ser mudo, ele pode falar tranquilamente. E a Clarissa era a que mais falava na sala dela. Você tinha essa necessidade? Eu até falava demais mesmo. Mas eu gostava porque você era muito interessada na minha matéria. Eu não sei se você fingia bem ou você gostava mesmo de química. Eu, na verdade, eu gostava de duas coisas, principalmente até para colar. Eu era muito preguiçosa e tal, e aí eu pedi o colega me ajudar na cola e tal, então para mim tudo era novidade, eu era muito curiosa, eu adorava conversar, apesar de falar tudo errado, eles também participavam na brincadeira, eles também me imitavam, eles falavam, ela não é brasileira, ela é estrangeira, aí eu entrava na brincadeira, na brincadeira mesmo. Bem bacana, a gente vai falar bastante sobre essa história bonita que a Clarissa tem, mas deixa eu dar as boas-vindas também aqui para a minha parte musical. Denise, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Marcelo. Fala um pouquinho de você aí, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu currículo. Olha, eu tenho 25 anos, eu sou daqui mesmo de Jundiaí. A minha história com a música começou bem cedo, assim, desde berço, porque os meus pais, sempre nessa pegada sertaneja, meu pai tinha dupla sertaneja com o irmão dele, meu tio. Como é que era o nome? Agnaldo e Alexandre. Tocaram bastante aqui na região e tal. E eu cresci com isso. Então, com 3 aninhos, minha mãe viu que eu... Aquela história de você pegar vidro de perfume e ficar na frente do espelho é muito fato, porque era isso, foi realmente o que aconteceu. Calma aí, vidro de perfume como se fosse um microfone, Como se fosse um microfone. Porque a mulher costuma fazer isso sempre, né? Pegar o vidro de perfume e fica no espelho o dia inteiro, se deixar, né? É mais ou menos, por aí. Você ficava cantando? Ficava cantando. E nessa coisa de sertanejo raiz e tal, e eles participavam muito de festivais também. E nisso teve um festival que eu fui, que eu fiquei muito... Mãe, quero participar. Mas isso eu tinha 5, 6 anos, assim. E aí ele... Não, mas como que você vai... Não, peraí, eu canto sim. Aí eu fui mostrar pra ele de canto que eu cantava uma das músicas que ele cantava, porque era sempre acompanhando eles. Então, eu aprendi as músicas. Aí minha mãe, deixa ela participar. Nem que ela não ganhe, mas deixa ela participar. Aí eu fui, ainda ganhei. Que música que era? Você lembra? Era uma música do Zezé de Camargo e Luciano. Era... É o amor? Se eu me transformo em isca, você é o meu anzol. Se eu me transformo em planta, você é minha raiz. Você só me faz feliz. É bem velha a música, é bem antiga. Não é da minha época. Né? Eu sou da época do Restart, então... Então, da minha também não é, mas a gente, né?
E quando a minha mãe percebeu que eu tinha facilidade com a música, assim, que eu gostava mesmo, ela me colocou na aula de canto, eu entrei com uns 9, 10 anos. Lá eu fiquei por 4 anos fazendo aula de canto, nesse meio tempo entre apresentações e tal. Só que, na minha visão, eu comecei a cantar para chamar a atenção do meu pai, porque o meu pai trabalhava fora, então ele vinha de 15, 20 até 30 dias para casa. Caramba! É. E aí, no começo eu achei que era bem isso, só que aí começou a chamar a atenção de outras pessoas. Do meu pai nem tanto, mas de outras pessoas. Aí a minha mãe começou a perceber que não, ela realmente está seguindo o rumo, assim. Nisso que eu estava na escola de música ainda, nesse meio tempo, eu ouvia muito axé. Porque eu adoro o trabalho da Ivete, assim, da Ivete Sangalo. Muito mesmo. E era bem nessa transição dela de banda Eva com ela carreira solo mesmo, assim, Ivete Sangalo. E nesse período, até então, Marisa Monte pra mim, Elis Regina também pra mim, nada. Era só axé e acabou, era bem assim, né? Entrando na escola de música, a filha da minha professora de canto acabou se tornando minha melhor amiga, assim. Ela percebeu que eu queria cantar fora, né, fazer barzinho e tal. Na época não tinha nada, não tinha som, não tinha nada, nem violão. Ela, não, bacana, vou entrar nessa com você, porque na época também eu era de menor. E aí a gente faz alguns barzinhos e tal, mas é mais pra te ajudar na tua carreira. Eu falei, tá bom. E ela que ouvia de tudo, assim. Então, na escola tinha um estúdio, e lá que eu tive contato com vinil ainda. Então, lá tinha de tudo. Você acabou tendo contato com outras... Então, aquilo estilos. Tirou da minha visão, assim, e eu falei, o que é isso? Chico Buarque, mas quem é Chico Buarque? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui uma vírgula nesse papo aqui, a gente está encerrando esse bloco, eu queria que você encerrasse com música. O que você pode tocar pra gente aí? Vou cantar uma música da Luciana Mello. Luciana Mello, vamos lá então. Abrir a porta do dia a dia, entrar sem pedir licença, sem parar pra pensar em nada. Legal ficar sorrindo à toa, sorrir pra qualquer pessoa, andar sem rumo. A linha industrial Demarque é utilizada por conceituadas indústrias ao redor do mundo, servindo como base a dezenas de produtos finais, sorvetes, sucos, iogurtes, geleias, baby food, disponibilizando mais de uma centena de produtos, que vão de sucos concentrados, polpas, frutas e legumes congelados a açaí, extratos de tomate e sucos refrigerados. Nas últimas 7 décadas, a Demarque vem fincando raízes pelo Brasil e levando seus frutos mundo afora. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Está chegando agora, seja bem-vindo. Muito obrigado por escolher o canal 25 para te fazer companhia, tá bom? Estou recebendo aqui no Altos Papos de hoje Marisa Pomilho, ainda na parte musical Denise, e para falar um pouquinho aí sobre essa vida de deficiente auditivo, estou recebendo minha ex-aluna, a queridíssima Clarissa Musso, tá bom? Vou voltar aqui com a Marisa. A gente falou um pouquinho dela, já deu uma introdução bacana sobre o que é a ATEAL, mas eu queria que você voltasse para quem está chegando agora também, como é que surgiu a ATEAL? Você que participou da fundação também de uma entidade que eu gosto muito, sou voluntário com muito carinho, que é a Marati, mas como é que foi a fundação da ATEAL? Como é que surgiu a ideia? As duas entidades, na verdade, surgiram da mesma forma. Logo que eu terminei a faculdade, que eu comecei a trabalhar em Jundiaí, por eu ser a primeira fonoaudióloga de Jundiaí, muitas pessoas vinham, né, e eram encaminhadas e não tinham o recurso para o atendimento.
E aí eu comecei a dar alguns atendimentos a partir das 4 horas para quem não podia pagar. E aí esse volume de pessoas foi aumentando e normalmente eram pessoas que vinham mais com deficiência e que já frequentavam outras entidades ou alguma classe especial. E esse volume de pessoas foi aumentando, mas também tinham aqueles que podiam pagar, e aí nós começamos a pensar o que fazer, porque eu comecei a quase usar o meu consultório num tempo integral, atendendo as crianças que tinham a paralisia cerebral e as crianças que tinham a deficiência auditiva. Que ano que era isso, hein, Marisa? 82. As duas entidades foram fundadas em 82. Isso era ainda antes de 82. Isso era por volta de 79, 80 que a gente começou. E aí esses atendimentos, e eles foram ampliando, aumentando, e aí eu reuni esse grupo de pais e falei, olha, vamos então fundar uma entidade. Como eu tenho um conhecimento técnico, eu ficaria com a parte técnica e vocês com a gestão da instituição. Na época, eu fiz uma pesquisa para ver as melhores instituições que existiam, de que forma elas eram gerenciadas, e elas eram gerenciadas por grupo de pais. Então, foi ideal, aí nós formamos as duas entidades com estatutos muito semelhantes, já naquela época pensando que as entidades tinham que crescer e fazer pesquisas independentes nas suas áreas, fazer a inclusão, o processo de colocar a criança em sociedade, não em classes especiais isoladas. Então, nós tínhamos todo um sonho e que foi se concretizando ao longo da existência das duas entidades. Bacana. Agora, na formação, como é que era a estrutura? Vocês tinham o quê? Vocês montaram uma sala? Como é que era a estrutura da ATEL? As duas começaram na minha clínica. Eu tinha uma clínica que era no primeiro ela era na Senador Fonseca, aí ela foi para Barão de Jundiaí, em frente ali o conservatório, era uma clínica grande, e aí depois ela veio para a Rua Anchieta. E aí, da Rua Anchieta, nós tiramos no primeiro momento, nós tínhamos um recurso dos pais que podiam pagar, nós colocamos a Amarati numa casa próxima ali, perto mesmo do meu consultório, porque a gente poderia trabalhar, porque os profissionais eram os mesmos que estavam trabalhando nas duas entidades. Aí, a Amarati daqui, ela foi para a Rua, como que é, Jorge? Ali perto do Rússia, onde é o Rússia atualmente. Jorge Zoner. E a TEAL foi para o Jardim Pacaembu, porque ganhou um espaço público, a gente lutou por um espaço público, ele ganhou lá. A minha curiosidade é a seguinte, porque a maioria das entidades que eu sou voluntário, elas iniciaram, muitos por iniciativa dos pais, mas que tinham problemas na família, com os filhos e tal, então eles acabaram juntando interesses em comum para montar a entidade. Você nunca teve, você não tinha ninguém com deficiente mental nem auditivo na família, foi mais vontade mesmo de fazer? Então, quando eu comecei a fazer os meus estágios nas entidades, né, que trabalhavam com deficiência, meu maior tristeza era ver que a criança deficiente, ao longo do tempo, ela ficava mais deficiente. A gente percebia em que as pessoas que estavam ali trabalhando, parece que elas se misturavam um pouco e as crianças não tinham um rendimento maior. A nossa proposta e a proposta profissional da época era assim, nós temos que trabalhar o potencial. A deficiência é instalada, a deficiência existe, a deficiência nós podemos mudar de que forma? Algumas pode, outras não, né? A gente pode evoluir na prova. O que nós vamos trabalhar é com a potencialidade dessas crianças. Então essa era a nossa proposta, sempre acreditar que o sorriso é diferente, a alegria de viver tem que existir para todos eles, o fato dele fazer um trabalho enorme para tocar alguma coisa já é uma conquista e que dá um prazer enorme para ele, então já é um potencial que ele tem. Então, se ele avançou ali em tocar um lápis, ele vai poder escrever, suponhamos. Então, são as conquistas que você vai fazendo aos poucos, né? E isso te fascinava? Isso me fascinava porque você via que era possível fazer melhor, fazer aquela pessoa também ser feliz e trazer uma felicidade para aquela família. Ele não era um peso, ele é realmente um orgulho. Quer dizer, eu dizia assim, quando você recebe uma criança deficiente ou com qualquer deficiência, você vai ser diferente. E aí você vai ver a diferença que existe entre você, tudo que você pode fazer por essa pessoa, potencializá-la. É muito rico, é muito rico. Não tenho, eu acho assim, não tem o que retribua isso, entendeu? Muito legal, muito bom. Deixa eu saber da Clarissa aqui, como é que foi o contato dela com a TEAL? Eu tenho essa curiosidade, eu não sei. Como é que foi o seu contato com a TEAL?
Eu lembro que eu era muito pequena, tinha uma escola, assim, tinha bastante crianças diferentes. Tinha quantos anos? Entre 7 para 8 anos. Tinha alguns colegas que não falavam e tinha alguns colegas que faziam Libras, né? E eu falava mais do que eles. Então era difícil eu me enturmar com eles, porque eles ficavam com vergonha de mim, né? E eu não conseguia também entendê-los, porque eu não sabia nada de Libras, eu só sabia a leitura labial. Mas com o passar do tempo, eu fui me enturmando, fui conhecer meus amigos. Mas isso já na TEAL? Isso na Não, eu queria TEAL. saber como é que foi o seu contato com a TEAL. Quem que te levou para a TEAL? A minha mãe. Porque minha o mãe seu pai, pelo que você fala, ele era muito rígido, ele não queria, ele queria que você continuasse fazendo leitura labial. Não, meu pai labial. era, assim, de uma educação muito, assim, da cultura dele, né, de uma família italiana, por ser muito culto, assim. E a minha mãe ficava muito em cima de mim até hoje. Ela procura corrigir meus erros e tal. E a minha mãe, como ela já tinha me levado a uma escola da prefeitura lá em Vitória, eu já tinha feito a fono lá. Então, como meu pai precisou trabalhar aqui de Jundiaí, ele transferiu para cá, aí nós viemos aqui, foi aí que a minha mãe descobriu a TEAL. E aí ela... Que ano que foi, você lembra? Foi em 83. 83, foi logo no comecinho, então. Exato, Eu tenho amigos até hoje, né? Juliano, Pedro, o Márcio. É bom saber. Né? Pedro, que é um dos grandes falantes também, fala bastante. O Pedro é arquiteto, tenho bastante Juliano... amigos. Aí depois que aí eu tive que sair, porque meu pai ficou doente com câncer, passando por problemas difíceis. E eu continuei com a escola particular, a tuta da minha irmã também, a tuta da mamãe. Então foi assim, uma dificuldade fez com que eu conseguisse me virar sozinha. A minha curiosidade também, eu acho que é uma dica para o pessoal que está em casa, que passa por esse problema, tem algum deficiente auditivo na família. Como é que foi a sua inclusão no mercado de trabalho? Bom, quando a lei da cota começou a prevalecer no mercado, foi até muito melhor, porque antes eu não conseguia emprego nenhum, porque falavam assim para mim, seu currículo é muito bom, mas você não é formado, você não atende o telefone. E aí eu me sentia mal. E quando a lei começou a prevalecer, foi no ano de 2002. Eu fui a pioneira lá no Hospital Paulo Sacramento. Depois de mim já entraram mais de 24 deficientes auditivos. Eu lembro que metade deles não falavam. E eu, apesar de conhecer alguém, e já conheci ele também trabalhando em outras empresas, eu conheci um pouco Libras, porque eles que me ensinaram, né? E aí eu comecei o quê? A aprender a Libras para poder integrar eles. Eu fico contente com isso porque eu sou a mais velha, com 41 anos hoje, né? E tenho 2 filhos ouvintes e nunca tive problema nenhum com eles. Eles também sabem a leitura labial, quando quer falar mal de alguma coisa, né? Mas, assim, além do mercado hoje, está sendo muito difícil. Por quê? Hoje, querem contratar um deficiente, mas só para preencher a vaca. Por causa da lei só? Exatamente, só para pagar, só para não pagar a multa. Só que eles colocam lá. Em qualquer área. Exatamente. Só que o que acontece, isso me irrita, isso me deixa muito assim, chateada, para baixo. Eu fico louca, porque não é uma coisa que você, sabe, esperava, você se esforçou muito, você estudou, aí se coloca ao atendimento público. Por quê? Você sabe que você tem uma limitação, e a pessoa também não se entende e acaba complicando mais, e você acaba virando uma chacota também para os outros. Então, o que eu acho certo é ter uma fiscalização no mercado de trabalho, para ver se realmente o deficiente está apto ou não no cargo pretendido na empresa. Porque muitos dos meus colegas, eles são surdos, mas são formados de faculdade, têm diploma na mão. E é onde eles trabalham na produção, na fábrica. Quem que tem que fiscalizar isso? Ministério do Trabalho?
Eu só fui Ou atrás. existe uma fiscalização municipal? Eu só fui atrás porque, como agora está tendo paralisação, eu ultimamente fui discriminada numa empresa de um banco. Eu não quero falar o nome porque disseram, você não passou na experiência. Mas no meu contrato estava escrito assistente administrativo. E porque me colocaram na porta para atender um público. Então isso me recebiu que eu usasse o colete para exercer a mesma função da menor aprendiz. Entendi. E aí eu saí, tudo bem, saí e agora estou procurando outro propósito. Fui até o Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, estou procurando em tudo para poder ganhar e acabar com essa discriminação, preconceito. Quem sabe agora com esse programa a gente pode ajudar um pouquinho, né? Ai. Vamos fazer o seguinte, a gente está encerrando esse bloco aqui, a gente até estendeu um pouco, vou pedir desculpas à Denise, e no próximo bloco eu volto com a Denise para saber um pouquinho mais dela, mas vou pedir para ela encerrar com música. O que você escolheu aí, Denise? Escolhi uma do Tim Maia. Tim Maia, vamos lá, Denise. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi que na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. A linha industrial Demarque é utilizada por conceituadas indústrias ao redor do mundo, servindo como base a dezenas de produtos finais, sorvetes, sucos, iogurtes, geleias, baby food, disponibilizando mais de uma centena de produtos, que vão de sucos concentrados, polpas, frutas e legumes congelados a açaí, extratos de tomate e sucos refrigerados. Nas últimas 7 décadas, a Demarque vem fincando raízes pelo Brasil e levando seus frutos mundo afora. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Está chegando agora, seja muito bem-vindo, obrigado. Continua com a gente aqui que o assunto está muito interessante hoje. Estamos falando sobre a ATEAL de Jundiaí e sobre deficiência auditiva. Para isso estamos recebendo aqui Marisa Pomilho, superintendente da ATEAL. Estamos recebendo a Clarissa Musso, que foi minha aluna há bastante tempo, 1996. Eu era criança, 4, 5 anos, já dava aula. Quanto tempo, né? Ela foi minha aluna. Eu fiquei preocupado porque ela falou que tem 41, ela está quase me alcançando. Eu parei de fazer aniversário com 32, que eu acho uma idade boa, né? Tranquilo. Ela já me ultrapassou. E na parte musical, Denise Silva. No último bloco eu não consegui falar muito com a Denise, mas eu tenho muitas curiosidades. Primeiro, o violão. Como é que surgiu o violão? Foi o primeiro instrumento? Meu pai também. Foi o primeiro instrumento? Primeiro instrumento. Ah. Meu pai toca. Meu pai toca um monte de coisa. Agora eu resolvi seguir também a trilha dele nessa parte. Minha mãe fica louca comigo porque meu quarto tá parecendo um estúdio. E você faz uma coisa legal também, você grava alguns vídeos e põe no YouTube, né? Com músicas, com cover. Coloco. Tô num projetinho legal agora também para lançar minhas coisas. Agora as minhas músicas mesmo, tipo de composição própria, foram registradas e agora eu tô soltando. Assim, mas agora eu vou explorar um pouquinho você que está aí nos assistindo, sei que você gosta, né? E eu gosto também, eu escutei algumas músicas que eu curto muito lá. Você faz mais as vozes femininas da MPB. E eu incluo aí o sertanejo e a MPB também. Para mim, aliás, mais popular do que o sertanejo não tem, né? Nossa. Música popular brasileira, né? MPB. Faz um pouquinho do que o pessoal pode assistir no seu show. O que você faz? Você faz Ivete Sangalo, por exemplo? Nossa Senhora! Ivete Sangalo. O que você faz? Bom, eu faço... Quando a chuva passar? Quando a chuva passar, pode ser? Linda demais.
Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abra a janela e veja, eu sou o sol, eu sou o céu e mar, eu sou Z e fim, e o meu amor é imensidão. Bom demais. E o que você gosta de cantar? Tem poucas mulheres no mundo sertanejo, né? Você pretende seguir a linha sertaneja? Então, na verdade, nesse período que eu fiquei tocando em barzinho, eu aprendi muito a tocar de tudo um pouco, assim. Então, eu gosto muito dessa pegada de MPB, né? Essa pegada romântica também, axé, só que eu me incluo bastante na MPB, que é um estilo calmo, né? Um estilo bem... É esse caminho que você pretende seguir? É o estilo que eu pretendo seguir, sim. Por que você acha que não tem muita mulher no sertanejo? Eu tô tentando lembrar que, tirando, sei lá, Irmãs Galvão, as mais antigas, tal, tem até as marcianas, mas da nova geração, Paula Fernandes, eu me lembro outra. Tem a Taeme, da Taeme Thiago, assim... É dupla, né? Dupla, mas agora sozinha mesmo. Mas a Paula Fernandes. Tinha Sandy Júnior, que não sei se não é muito sertanejo, né? Mais pop. Não, eles né? são bem no pop. Bem pop. Bem né? pop. Você compõe? Componho. Como é que é o seu processo de criação? Sempre gosto de saber disso. Olha, é estranho o meu processo. É estranho? Pra todo mundo que me pergunta, Agora eu quero saber mais ainda. Eu costumo dizer que é meio que, parece que é meio Chico Xavier, psicografado, né? Porque teve uma vez uma situação engraçada. A gente tava num churrasco de família na minha casa. Do nada, eu saí do churrasco, fui pro meu quarto, fechei a porta e comecei a escrever. Falei, nossa, acho que legal. Mas assim, eu sempre me inspiro muito nas histórias das pessoas. Então, você aparece letra primeiro e depois você põe música? Primeiro a letra. Depois a roupagem dela. Mas é bem interessante, porque... Como é que você define o estilo? Olha pra ela e fala, essa aqui é sertanejo, essa aqui é MPB, essa aqui sai um rock, como é que é? Como eu sou muito romântica, sempre sai muita coisa romântica, mas às vezes eu fico me policiando. Mostra um pedacinho de uma música sua. A música minha, essa chama Vamos Mil ver se é Amores. romântica mesmo. Mil Amores. Como é bom te reencontrar e saber que está tão bem, meu bem. Vem me contar sobre a vida e o mar, dos amores que a vida te trouxe, sem lá. Aí vai. Tem que estar apaixonada para escrever? Não que tenha necessariamente, mas eu acho que fica muito, as pessoas se identificam mais. Eu já reparei nisso. Quando você pega uma história que é de verdade, que aconteceu, as pessoas se identificam. E essa aconteceu? Aconteceu. Tá vendo? Pega que assim a gente descobre mesmo, né? Deixa eu voltar aqui, vou falar com a Marisa, estou recebendo a Marisa, que é superintendente da ATEAL. Eu tenho duas questões para a gente colocar aqui. Primeiro, como é que é a inclusão dos deficientes hoje nesse programa de computador para deficiente auditivo? Como é que é isso? Vocês fazem essa inclusão lá? Fazemos. Né? Como é que é? Referente à profissionalização, eles têm cursos constantes de profissionalização, reciclagem, depois se eles querem um aprimoramento, a gente está sempre atualizando. Mas eu não sei se você está questionando sobre o curso de informática no computador para que a pessoa possa falar em Libras. Exatamente. Que seria a central de Libras. O curso através do computador. Exato. Nós temos o curso de Libras presencial, né? E nós temos também a distância. Se você está numa empresa ou algum lugar e precisa de um intérprete de Libras, você liga na ATEAL e nós temos uma pessoa que está sempre assessorando nesse sentido. Os programas que existem, que são dois ou três programas nós temos que funcionam bem no Brasil, é um programa comprado, a pessoa pode ter no seu, ou na loja, ou o deficiente auditivo também tem no seu celular, e ele pode baixar o programa e conversar com as pessoas, né? A informática e eu acho assim, o telefone celular facilitou muito a vida do deficiente auditivo. Alguns, né, pelo WhatsApp mesmo, pelos textos, né? Porque o deficiente auditivo, se você alfabetizá-lo cedo, ele não vai ter problemas de alfabetização, então ele vai conseguir uma comunicação boa através da leitura. Bacana. Agora, o curso de Libras presencial, até uma amiga minha fez,
Não é rápido, não, né? Demora um pouco, né? Tem provas, toda língua, inclusive, né? Toda língua demora para ser adquirida. E a Libras é uma língua que vai ser adquirida pelo ouvinte, então é uma segunda língua, ou uma terceira, se ele já fala o inglês e tal, mas é uma língua a ser adquirida. E aí ela tem as suas particularidades, você tem que memorizar, você tem que treinar, você tem que colocar em uso, como qualquer língua a ser aprendida. Né? E por que não existe ainda uma língua universal de Libras? Então, porque Libras seria mais fácil ter uma língua universal. Porque a gente não tem uma língua universal para as outras coisas também. Você tem o inglês, Libras, o português. Libras seria mais fácil. Você colocar uma língua universal para países que já existem, falam suas línguas há milhões de anos, sei lá, milhares pelo menos, é uma coisa. Agora, Libras é um negócio... seria mais fácil. Na verdade, ela é até regional também. Como a gente tem a regionalização de algumas palavras, de alguns vocabulários, exato, ela tem. Nós fizemos o dicionário de Libras aqui para Jundiaí e os pontos culturais e informando, nós fizemos um livro. Agora a gente está fazendo para a região de Campinas e Jundiaí para colocar, né, o vocabulário todo existente. Muito legal, bacana. E outra questão que eu gosto de colocar, até perguntei para você, a inclusão desses profissionais. Você disse que tem os cursos profissionalizantes. É difícil para vocês a inclusão desses funcionários, a não ser que seja da forma que a Clarice falou, somente para manter a cota? Vocês percebem isso, que é só para manter a cota? O processo todo da inclusão do deficiente na escola, no mercado de trabalho, ele é um processo contínuo e que as pessoas precisam de acostumar e acreditar que é possível fazer diferente. Como a linguagem também, como você diz, surdo-mudo não existe, existe apenas o surdo. O surdo pode falar, é uma realidade, ele pode falar desde que, como a Clarissa disse, os meus pais sempre exigiram que eu falasse, então existe uma exigência e uma aprendizagem para aquilo. Se o pai vem com, se você dá um diagnóstico de surdez e o pai falar, ele é mudo, então ele já tem a mudez quase que embutida no seu conceito e aí ele dificilmente vai ter uma clareza de comunicação com seus filhos. Nós não pregamos assim uma comunicação ou gestual, ou verbal, ou libras. Nós entendemos que a pessoa precisa de ter uma comunicação, ele precisa estar feliz e falando da sua forma. E a gente corre atrás para dar ou uma linguagem, ou uma oralização, ou uma verbalização, ou uma libras, né? A compreensão em libras. Agora, quando eles se encontram, a identificação dos surdos através das libras, eles ficam felizes porque eles se reconhecem. Então isso é muito importante, você se reconhece no grupo, é aceito e aí você às vezes usa mais a Libras. Mas aí quando ele vai para uma comunidade ouvinte, falante, ele se sente isolado. Acanhados, né? Acanhados. E, então é difícil você saber o que é melhor. Eu acho assim, o que faz feliz é o que o torna feliz, como é que ele quer essa comunicação. Quer. Se ele quer falar, quer se comunicar. E nós temos muitos surdos adultos que começam a falar depois de adultos. Nós vamos ter agora, no dia 10, né, uma apresentação de uma pedagoga que vem, que depois de adulta ela se esforçou e tem uma linguagem fluente, maravilhosa, faz piada das coisas em que ela, quando era, como ela diz, né, surda, infantil, quando ela era pequena, o que acontecia com ela. Então ela é muito humorada, né, bem humorada. E isso é bom, porque resgata um pouco das pessoas e até a vontade daquele que talvez faça só Libras e tenha uma boa linguagem interna, porque a estrutura toda linguística que ele tem para leitura e para saber ler, se ele treinar, ele também vai falar como os outros. É que falta essa coragem. É como a gente às vezes lê bem o inglês, mas para falar a gente é tímido. E se a gente encorajar o surdo a falar da forma dele, a linguagem vai acontecer. Precisa treinar, qualquer coisa, né? Exato. Queria que você falasse um pouquinho também da ATEAL hoje, né? Aquele prédio é de vocês? Aquele prédio é uma concessão da prefeitura que doou, quer dizer, o terreno é doado, o terreno é doado pela prefeitura, a construção foi feita junto com a sociedade civil. E então ele é um terreno da instituição e ao lado agora a gente vai fazer o centro de pesquisa. Então é um terreno e a construção toda foi feita com recursos de sociedade civil, poder público e projetos que a gente faz. Muito legal. Projetos. E a ATEAL hoje atende quantas pessoas? A nossa média de atendimento é de 2.700 pessoas. Nós destinamos, através do SUS, 150 aparelhos auditivos. Fazemos audiometria em todo bebê que nasce. Nós já temos 49 crianças implantadas, aliás, mais de 60 pessoas
implantadas, mas crianças em atendimento lá, 49 implantados, que foram diagnosticados no berçário e foram elegíveis para implante coclear. Então são crianças que vão ter uma outra realidade também de linguagem, a linguagem vem mais cedo e é mais fácil com o implante coclear estimular essa linguagem. Eles também aprendem Libras dentro do convívio deles com as crianças. E nós temos, para a sustentabilidade, e eu acho muito importante falar que uma conquista também, junto com a lei de cotas, foi a inclusão do deficiente na sala de aula com intérprete de Libras. O ensino fundamental de Jundiaí, através da Secretaria de Educação, ele tem possibilitado que cada criança surda, que é colocada na rede regular de ensino, tenha um intérprete de Libras. E isso vem dando uma outra referência para as nossas crianças surdas incluídas, para as crianças surdas incluídas na escola. E abre o mercado de trabalho também para quem tem o curso de Libras, né? Isso, e nós temos o curso de Libras, que favorece, né, para a formação desses São capacitadores. essas pessoas que estão procurando hoje o curso de Libras? Exato, são. Muito legal. A gente está chegando ao final aqui, mas eu queria que você, antes de mais nada, contasse para o pessoal como é que faz para ajudar a TEAL. Quem estiver em casa agora, que quiser colaborar com a TEAL, como é que faz? A TEAL pode passar na TEAL ou ligar na TEAL fazendo uma contribuição espontânea, pode ser mensal ou uma única contribuição. A gente sempre diz assim, toda contribuição é muito significativa e importante. Pode, através do Mega Bazar que a gente tem agora, dia 10, 11... AT Bazar, né, que será agora em novembro, nós vamos ter lá no Parque da Uva. Nós estamos também, para as pessoas que colaboram com R$10, concorrem a um carro agora em dezembro, e essa é uma contribuição que nós estamos precisando muito, porque vai fazer parte da sustentabilidade do final do ano, dos últimos projetos que a gente faz, a gente conta com esse recurso. Então, com R$10, você tem 10 números para concorrer a um carro 0 km. Através do telemarketing. Só voltando um pouquinho, você falou muito en passant, o AT Bazar, qual é a data? Você lembra? Agora é dia 11, 12 e 13 de novembro. 11, 12 e 13 de novembro no Parque da Uva. Isso, no final. Então, joia. E tem um telefone para contato, que alguém que não conseguiu anotar essas informações, liga lá. 4523-4112. Ótimo. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Parabenizar pelo seu trabalho e conte comigo sempre que vocês precisarem. Obrigado, muito obrigado a todos que nos ajudam. Clarissa, eu queria que você encerrasse também, antes de você dar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o assédio moral e o assédio sexual. Você queria falar bem rapidinho. Bom, o assédio moral eu só acabei de contar, né? E sofri a parte de discriminação em todas as empresas, né? A maioria das empresas. A última empresa que eu trabalhei, eu não posso citar o nome, né? É uma empresa assim, que tem bastante funcionários, homens. Eu era a única mulher. Eu recentemente tinha acabado de me separar e aí sofri um assédio sexual. Mas assim, nada Qual foi a sua atitude? A minha atitude foi assim. Eu pensei na hora, eu só conhecia o temperamento do meu supervisor, porque ele só bebia. Eu só sabia como ele era. Ele era grandão, tal, forte e tudo. Eu consegui uma psicologia minha. Eu falei assim, poxa, agora não dá. Eu tenho que buscar meus filhos na escola, não pode ser amanhã. Eu tô super atrasada, pô, você me pegou de surpresa e tal, mas ele me forçou, assim. Eu fiquei numa situação, por sorte, que uma pessoa viu e comprovou a minha testemunha de fato que foi verdadeiro no comitê de ética. Isso porque eles abusaram dentro de uma empresa, que é crime, né? Então eu sofri um assédio sexual, moral, discriminação, entre outras coisas. Bom, espero que isso não aconteça, né? Você que está nos assistindo agora, se você foi esse cara que está assistindo agora, toma vergonha na cara, né? Toma vergonha na cara, que é a única coisa que eu posso falar aqui na televisão. Se eu tivesse pessoalmente, pode ter certeza que eu não falaria isso. O que eu gostaria muito é que procurasse o psicólogo, não tenha vergonha, procure o chefe, o diretor, seja quem for, até mesmo. Denuncie. Procure, porque eu sei que não foi fácil. Clarissa, beijo para você. Muito bom te reencontrar. Muito obrigada. Beijo para toda a família, para os filhos que já estão grandões, estão te levando no colo já. Muito obrigada, eu que agradeço, principalmente para a Marisa, né?
a você e essa nova integrante da música, né? Parabéns pela sua história, tá bom? Super Obrigada, beijo. viu? Denise, muito obrigado a você também, parabéns. Eu Gostei muito, uma surpresa muito positiva. Imagina, eu que agradeço pelo espaço. E queria que você deixasse o seu contato, se alguém quiser contratar você para shows, eventos, casamento de anão, enterro de sogra. Pode ser no meu celular, é 99952-3179. Ótimo, tá aí embaixo. É só para shows, hein? Não vai ligar para paquerar a Denise, que o pai Não, dela gente, é eu bravo. namoro, é sério. É, verdade. Prepara uma música para a gente encerrar esse programa, e você sabe que eu sempre encerro com uma frase, essa frase é minha, tá lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo, tá no Facebook também, e convido sempre você a participar do nosso programa. Manda o seu e-mail para a gente, fala o que você está achando. autospapostv@gmail.com. Se você quiser uma indicação musical ou uma indicação de uma entrevista boa, manda também. Estou aguardando sempre, tá bom? A frase que eu escolhi é essa daqui. Quando o seu coração tem mais ódio do que amor, é você que está morrendo aos poucos. Pensa nisso. A gente se encontra a qualquer momento aqui no Canal 25 e encerra com Denise Silva. Vamos Muito obrigado. Final feliz? Vamos lá. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor, deixe o tempo